A hipotensão pós-exercício é uma resposta fisiológica que tem grande relevância clínica, porque ela está associada à redução da pressão arterial após o exercício físico a valores inferiores do que estava antes de começar o exercício. Deixa eu explicar aqui no quadro para ficar mais claro, para a gente poder entender isso. Então, olha só, o cara é hipertenso, chegou com a pressão arterial para poder treinar lá, sei lá, com 148 por 92 milímetros de mercúrio. E agora ele fez o treinamento. Durante o treinamento, então a pressão dele estava aqui, estava num valor. Estava num valor. Durante o treinamento, então pré-exercício, pré-treino, estava num valor. E aí durante o treino, ela aumentou mais. O cara hipertenso, chegou com esse valor de pressão. E a pressão agora aumentou mais. Quando acaba o exercício, começa uma resposta de redução da pressão arterial. E quando essa pressão arterial ela pode chegar a valores que agora ficar inferior ao que estava antes. Então, olha só, ela agora fica mais baixo. E esse valor, e esse resultado pode durar, então olha só que interessante, ela ficaria aqui, e agora ela pode ficar por até 24 horas menor do que estava antes de começar o exercício. Então, olha só, o que é a hipotensão pós-exercício? É a redução da pressão arterial após o exercício a valores inferiores do que estava antes de começar o exercício. Em quanto tempo começa a hipotensão pós-exercício? Tem estudos que mostram com 10 minutos, 30 minutos, mas de magnitude mais pronunciada começa a partir de 1 hora pós-exercício. Então, 1 hora pós-exercício é onde você consegue verificar a maior magnitude de redução da pressão arterial. E isso pode durar até 24 horas. Então, olha que interessante, se o cara não tivesse feito, analisa isso, se o cara não tivesse feito o treino, ele teria um valor de pressão arterial. Fez uso dos medicamentos normais, então agora ele teria um valor de duplo produto, que é o estresse cardíaco. Olha só a pressão arterial sistólica, então ele teria um valor. Mas como ele fez agora o treino, agora a pressão arterial dele pós-treino pode ficar para 24 horas, pode agora ficar, sei lá, um pouquinho, menor que 130 por 85 milímetros de mercúrio. Então agora, porque você fez o treino dele, por até 24 horas a pressão pode ficar dele menor. Logo, ele vai ter um menor duplo produto. Menor estresse cardíaco, menos risco de infarto. Além disso, lembra que eu tenho a pressão transmural cerebrovascular, que é o resultado da pressão arterial sistólica menos a pressão intracraniana. E aqui, pressão arterial sistólica vezes frequência cardíaca. Se agora, após o treino, ele fica com a pressão arterial sistólica menor do que estava antes de começar o exercício, diminui a pressão sistólica, diminui do produto, diminui o estresse cardíaco. E olha só que interessante, como diminui a pressão sistólica, diminui a pressão transmural cerebrovascular. Agora, porque você fez treino em apenas uma sessão, esse efeito é agudo. Uma sessão você já consegue ver essa resposta. Ou seja, você agora, por ter colocado o treino de maneira estruturada, planejada, criteriosa, científica, adequada, você gera agora a hipotensão pós-exercício. Logo, ele vai ter menos do produto durante todo o dia dele, então menos risco de infarto e menor pressão arterial sistólica, menor resposta de pressão transmural cerebrovascular, menor risco de AVC. Olha como o poder que você tem de atuação. O seu treino consegue trazer modificações hemodinâmicas que agora traz menos risco dele ter um infarto AVC. Isso aqui, e olha que interessante, o efeito cumulativo, estudos mostram para nós que o efeito cumulativo das hipotensões pós-exercícios vão levar à redução crônica da pressão arterial. E além disso, como esse efeito pode durar por até 24 horas, nem tem necessidade do seu aluno treinar todos os dias. Você pode dividir o programa de treinamento para ele, sei lá, 3 vezes por semana.
porque se esse efeito dura por até 24 horas, olha o tratamento da hipertensão acontecendo. Então você já trouxe uma resposta aguda, importante, de grande relevância clínica, que é a hipotensão pós-exercício, que reduz o estresse cardíaco e o estresse cerebrovascular, diminui o risco de infarto e de AVC. E o efeito cumulativo disso leva à redução crônica da pressão arterial, ou seja, tratamento da hipertensão arterial. Fala isso para o seu aluno, mostra para ele, explica para ele, não faz de qualquer maneira. Olha a resposta, tem esse conhecimento para você poder inclusive criar parcerias com os médicos, porque eles que têm esses pacientes, com o médico cardiologista, endocrinologista, porque é isso que você está buscando, trabalhar com essa área, com obeso, com diabético, com cardiopata, com hipertenso. Então vamos entender essa repercussão fisiológica para a gente poder compreender toda esse benefício que o treinamento faz. E olha que interessante, a hipotensão pós-exercício vem sendo estudada por diversos pesquisadores, questão de mostrar como se comporta essa resposta da pressão arterial, seja no exercício de contrarresistência, como no exercício aeróbio, a fluência da ordem da execução dos exercícios na hipotensão pós-exercício, o próprio American College mostrando a importância disso. Só que quando a gente, por exemplo, pega o treinamento aeróbio, ainda a gente vê a prescrição para cardiopatas e hipertensos em vista do que? Do treinamento de baixa ou moderada intensidade. Se você pegar as diretrizes brasileiras de hipertensão, as mais atuais brasileiras de hipertensão, tem 5 linhas, 6 linhas sobre exercício físico, e aí a gente vai ficar seguindo umas diretrizes que tem sobre 6 linhas de exercício físico, e lá está a recomendação que para poder tratar a hipertensão são exercícios de baixa, moderada intensidade. Na verdade, todos os guidelines traz isso como primazia. O treinamento aeróbio tem que ser de baixa, moderada intensidade. E aí, um dos estudos que eu conduzi foi, poxa, e se a gente colocar um treino de alta intensidade e promover maiores magnitudes de hipotensão pós-exercício? Será que nós devemos seguir para sempre essa diretriz de fazer o treinamento aeróbio de baixa, moderada intensidade? E se eu colocar o aeróbio de alta intensidade, será que vai trazer repercussão? Nós já sabemos que em relação ao treinamento resistido, isso acontece. O treinamento resistido, esse aqui é um artigo meu, no nosso grupo de estudos, né, que a gente analisa a resposta da pressão arterial após exercício de contrarresistência em idosos. E nós vimos que uma sessão de 24 minutos já promoveu de maneira significativa a hipotensão pós-exercício. Isso tem relevância clínica, isso já sabe, tem menor estresse cardíaco, menor estresse cerebrovascular, mas ainda faltava a gente identificar se realmente as diretrizes vão ser essa para sempre, baixa, moderada intensidade para cardiopata, para hipertenso, e nada vai mudar. Por isso que nós temos esse estudo aqui que nós publicamos, que nós buscamos comparar a duração e a magnitude, então o quanto dura e a magnitude, ou seja, quanto reduziu da pressão arterial sistólica, diastólica e pressão arterial média em idosos hipertensos. Então nós pegamos idosos hipertensos e colocamos para fazer o treinamento aeróbio, então treinamento de moderada intensidade, e o HIIT, treinamento de alta intensidade. O artigo está com vocês, vocês podem ver todas as nuances de como foi feito o artigo. Mas só para você poder entender, o treinamento de moderada intensidade foi feito em torno do limiar anaeróbio ventilatório. E o de alta intensidade, os estímulos eram no ponto de compensação respiratória. E o que nós identificamos? Que a magnitude de redução da pressão arterial foi significativamente superior no aeróbio de alta intensidade, no HIIT, comparado ao de baixa, moderada intensidade. Então, a duração, a magnitude, que é o mais importante para nós, foi superior no HIIT. A duração foi 24 horas para ambos, mas a magnitude de redução foi superior no HIIT. E por que pode ter acontecido isso? Porque como eu faço um treino de alta intensidade, eu gero maior desajuste para o organismo. Então, como eu fiz um treino de alta intensidade, eu gero mais distúrbio homeostático, sofrimento para o organismo, que quando acaba o exercício,
ele agora visa a se, vou chamar assim, de reabilitar perante o esforço que aconteceu. Então sabe o que acontece? Eu tenho maior atuação dos mecanismos de controle da pressão arterial. Durante o exercício, os baroreceptores, que são aqueles receptores de pressão, eles são desligados, senão eles não deixariam a pressão arterial aumentar. Então acontece um desligamento deles. Quando acaba o exercício, eles são religados. E aí o que pode acontecer é uma mudança do set point dos baroreceptores, ponto de ajuste dos baroreceptores. Então agora começa a ajustar para menores valores. Além disso, no treino de alta intensidade, eu tenho maior estimulação simpática e aí eu vou ter mais liberação de catecolaminas, mais liberação de agentes vasodilatadores, aumenta mais o débito cardíaco, então aumenta mais o estresse de fluxo pelos vasos sanguíneos, liberando óxido nítrico, então eu tenho mais liberação de potássio saindo da célula no mecanismo de contração, entra sódio, sai potássio, eu tenho mais lactato, eu tenho mais hidrogênio, então eu tenho mais dos agentes vasodilatadores, consequentemente a magnitude de redução é superior. E você já sabe que o efeito cumulativo dessas reduções leva agora à redução crônica da pressão arterial. Então, você pode agora perceber que o treinamento de alta intensidade, como o HIIT, treinamento aeróbico HIIT, ele pode ser e deve ser empregado no planejamento do treinamento, para que eu possa trazer adaptações fisiológicas superiores. Se eu ficar apenas no baixa ou moderada intensidade, eu tenho uma repercussão fisiológica importante no começo, mas depois eu não tenho mais novas adaptações. E por quê? Porque se eu não colocar sofrimento para o organismo, ele não muda. Quando que o organismo muda? Quando ele sofre. E por que ele mudou? Para que agora ele possa se adaptar, alterar, se ajustar para aquilo que era sofrimento não seja mais sofrimento. Então no começo, se você colocar sofrimento baixo ou moderado, ele muda. Só que depois, se você não colocar um sofrimento maior, não continua novas adaptações. E eu preciso, para poder tratar o meu aluno, eu preciso promover adaptações cardíacas, musculares, metabólicas, hemodinâmicas, já que eu tenho uma missão com esse meu aluno hipertenso, cardiopata, obeso, diabético. E é isso que a gente precisa entender.